Agora que a gente já falou muito sobre substantivo, a gente tem os adjetivos. No último vídeo, a gente comentou um pouquinho sobre a diferença entre o substantivo e o adjetivo, onde o substantivo dava nome a seres, lugares, objetos, e o adjetivo a característica. Aqui a gente continua nessa linha, explicando um pouquinho do adjetivo, mas dando exemplos de como que a gente consegue colocar em um adjetivo e como a gente consegue identificar um adjetivo nas nossas frases. O adjetivo, ele também está segmentado e separado da mesma forma que o substantivo. Então, a gente vai encontrar aqui um adjetivo derivado, um grau de gênero, a gente vai encontrar todas aquelas flexibilizações que a gente falou um pouquinho no substantivo, e vai ter também aqui no adjetivo, mas aí, claro, com a parte de caracterização, que é o que muda o substantivo para o adjetivo, ok? Bora lá! Além das regras das flexões dentro dos adjetivos, a gente tem alguns tipos de adjetivos. O que é isso? A gente tem os adjetivos que podem ser simples, os compostos, os primitivos ou derivados. Um pouco em linha do que a gente tem nos substantivos, mas com alguns tipos a menos. Então, da mesma forma que a gente tem um substantivo simples, um composto, um primitivo e um derivado, a gente também tem os adjetivos, ok? Entrando na linha dos tipos de adjetivos, então a gente tem aí o adjetivo simples como o primeiro exemplo. O adjetivo simples, ele é aquele termo onde a gente utiliza apenas um único radical. Ele é o componente básico da palavra. Por exemplo, se a gente falar o adjetivo rico, ele é formado por um único radical, que é o ri. Então, a gente tem o adjetivo rico e esse é o nosso adjetivo simples, ele não vai fugir disso, ele é exatamente um radical que já complementa com o adjetivo. Exemplos: brasileiro é um adjetivo simples, já está complementado com a radical e a gente já tem aí a característica. Argentino, mesma coisa. Bonito é a mesma coisa. Feio, todos eles são adjetivos simples. Seguindo na linha dos tipos de adjetivos, a gente tem os adjetivos compostos. O que é isso? São os adjetivos que a gente tem ao menos 2 radicais na estrutura. Mesma linha dos nossos substantivos. Então, para ser um adjetivo com 2 radicais, que caracterize aquele ser ou algo, a gente tem como exemplo aí azul celeste. O adjetivo azul, se fosse só azul, seria um adjetivo simples. Mas como a gente está falando que é azul celeste, é um adjetivo composto, pois tem 2 radicais no mesmo termo. Afro-brasileiro, mesma coisa. Se fosse só afro, seria só um adjetivo, mas a gente está falando de afro-brasileiro. Então, são 2 adjetivos com 2 radicais em uma palavra só, em um termo só. Surdo-mudo, mesma coisa. Temos o adjetivo surdo e o mudo na mesma frase, na mesma palavra, no mesmo termo, se torna um adjetivo composto, ok? Indo para a linha de adjetivo primitivo, a gente tem
a separação pelo primitivo e também pelo derivado. Quando a gente fala de primitivo, são aqueles que não se derivam de outras palavras. São adjetivos que servem de base para a informação. Então, é aquele adjetivo que ele é apenas inicial para um complemento. Por exemplo, branco, livre, belo, bom. São termos onde eles apenas estão seguindo como base inicial para daí sim a gente vir com a caracterização daquela frase. Quando a gente fala de adjetivo derivado, geralmente são adjetivos formados por outras palavras. Então, eles vão ter sempre aqueles acréscimos dos prefixos e sufixos que a gente já falou antes, associado a um radical. Então, por exemplo, azulado é o azul, mas o sufixo atrelado aqui nesse radical, azulado. Esperançoso, mesma coisa. Termo de esperança, o radical de esperança, mais o ansioso aí no final, que torna o esperançoso um adjetivo. Entristecido, enrijecida, são termos onde nós temos o radical atrelado com o sufixo ou com o prefixo. Isto é, ele é derivado com a formação de outras palavras. Por isso, é um adjetivo aderivado. Quando a gente fala lá dos adjetivos pátrios, é naquela linha que a gente falou dos substantivos. Mesma coisa. A gente vai falar de alguém que é do Amazonas, amazonense. Vou falar de alguém que é da Bahia, baiano. Vou falar de alguém que é de Santa Catarina, catarinense. Então, são adjetivos sobre pátria, sobre estado, sobre alguém ou alguma coisa que pertence a uma região ou a uma instituição, ok? Bora pro próximo. Seguindo a linha dos nossos adjetivos, vamos para a flexão dos adjetivos. O que é isso? Os adjetivos, eles também estão separados da mesma forma que os nossos substantivos. Então, por gênero, sendo masculino ou feminino, por número, que é o singular e o plural, e a questão do grau, que é o comparativo e superlativo. Quando a gente fala da flexão de gênero, a gente tem aí alguns termos que são muito utilizados e que vão facilitar aí pra gente entender qual que é a diferença entre o adjetivo e o substantivo e quando que está ou não incluso. O adjetivo sempre vai ter que estar com um gênero masculino com o substantivo masculino. Então, se eu quiser qualificar o adjetivo conforme o substantivo que eu estiver falando, se ele estiver no masculino, o gênero que eu vou colocar aqui vai ser um adjetivo masculino. Se for no feminino, consequentemente eu tenho que colocar no feminino. Por exemplo, o prato estava frio. Eu estou falando do prato. O prato no gênero masculino. Então, o adjetivo que eu vou utilizar é frio, pois estamos falando do gênero masculino do prato. A lasanha estava fria. Lasanha é feminino. Então, consequentemente, o gênero no qual eu vou utilizar aqui é o feminino e vou utilizar a palavra fria, que estou falando aqui um adjetivo no feminino. O atleta é rápido. Então, é a mesma linha. O atleta, ele pode ser
ele ou ela. Então, é aquelas palavras que a gente estudou um pouquinho antes sobre terem uma mesma palavra com diferentes gêneros. Aqui eu vou utilizar, como eu tô falando de um artigo indefinido o atleta é rápido. Então, é ele, rápido. Agora, se eu falar a atleta é rápida, estou falando no sentido feminino. Então, a atleta é rápida. Ok? Todos esses adjetivos que a gente está falando aqui, seja frio ou fria, ou rápido ou rápida, são chamados de biformes, já que eles podem variar de acordo com o gênero. Então, não é um termo único, independente do gênero, não. Conforme o gênero que for, a gente varia o adjetivo. Então, são adjetivos biformes. O mesmo se pode dizer nos adjetivos português, portuguesa, glutão, glutona, brasileiro, brasileira e conquistador e conquistadora. Mesma linha, são adjetivos biformes. No entanto, a gente tem os adjetivos invariáveis, que são aqueles independentes do substantivo ser feminino ou masculino. Esses são os uniformes, mesma linha que a gente viu antes sobre substantivo. É o caso dos termos frágil, simples, ruim, leal. São termos onde, independente se for feminino ou masculino, a gente vai utilizar o mesmo termo, ok? Bora pro próximo tema. Seguindo nossa linha de adjetivos, nós temos adjetivos segmentados por flexão de número. O que é isso? Da mesma forma que a gente tem um adjetivo sobre gênero, a gente também tem sobre número. Só que a questão é concordância. Se o substantivo for no plural, o adjetivo também vai ter que ser no plural. Se o substantivo for no singular, o adjetivo é no singular. Exemplos. Esse modelo se mostrou eficaz. Eu estou falando que o modelo é ele, singular. Se mostrou eficaz, se mostrou sadio, se mostrou honesto, se mostrou pronto. Então, eu vou colocar um adjetivo nessa frase onde esteja também no singular, dado que eu estou falando dele, do modelo, no substantivo. Outro exemplo. Esses modelos se mostraram eficazes. Se eu estou falando dos modelos, no momento em que for colocar o adjetivo eficaz, eu vou ter que colocar no plural. Então, são eficazes, eles. Aquela cadeira é desconfortável. Estou falando da cadeira, singular. Consequentemente, o adjetivo, que é o que caracteriza, vai ser no singular também, desconfortável. Se eu falar aquelas cadeiras são desconfortáveis, eu tenho que falar que elas são desconfortáveis no plural. Eu não posso falar aquelas cadeiras são desconfortáveis. Não tem concordância. Eu preciso sempre estar alinhada de acordo com o substantivo. Beleza? É isso. Bora pro próximo. Concluindo as nossas segmentações dos adjetivos, a gente tem ainda o adjetivo de flexão de grau, mesma linha do nosso substantivo. O que é isso? A gente tem já como tese, como padrão, o fato do adjetivo caracterizar o substantivo de forma normal. Ele já caracteriza, isso já é nosso padrão. Quando a gente fala de grau, existe ainda uma intensidade de caracterização do adjetivo no nosso substantivo.
Quando tem essa intensidade, é o que a gente chama de flexão de grau, onde os adjetivos podem se classificar em comparativos ou superlativos. O que é isso? Comparativo. Quando a gente fala de comparativo, a mesma característica na qual a gente está agregando para o substantivo, ela pode ser atribuída a 2 ou mais seres, no sentido de comparação. E aí, podendo ser de igualdade, superioridade ou de inferioridade. O que é isso? Quando a gente fala de comparativo de igualdade, é no exemplo seguinte: Maria Luísa é tão inteligente quanto João. Eu estou intensificando uma comparação. Então, ela é tão quanto. Então, ela é tão inteligente quanto o João. Então, eu estou dando o adjetivo de que ela é inteligente e estou dando o grau de intensificação. Então, eu estou fazendo uma comparação ainda dentro disso de igualdade, que os dois, um é tão inteligente quanto o outro. Quando a gente vai para um adjetivo de comparativo de superioridade, a gente muda a forma que a gente está falando. Então, a Maria Luísa, ela é mais inteligente que o João. Então, eu estou dando lá o adjetivo de inteligência para ela, de que ela é inteligente, mas aqui eu estou dando de superioridade, que é intensificando a inteligência dela e dizendo que ela é mais do que, neste caso, o João. Quando a gente vai para o comparativo de inferioridade, que é a terceira e última opção que a gente tem dentro dos comparativos, é quando eu estou querendo dizer que a Maria Luísa é menos inteligente que o João. Lembrem-se, intensidade, o grau de intensidade, ele difere se é para mais ou é para menos. É o grau de intensidade. Então, pode ser muito alto, como pode ser muito baixo. Nesse caso aqui, é menos. Então, a Maria Luísa é menos inteligente que o João. Então, eu estou fazendo um comparativo de inferioridade, ok? Quando a gente vira a nossa chavezinha aqui e vai para o comparativo superlativo, aqui significa que a gente não está comparando nada. A característica, ela é absoluta ou é relativa. Isto é algo que vai se destacar naquilo que eu vou estar falando, naquela multidão. Dentro do superlativo relativo, existem duas formas, e a gente vai falar delas no próximo vídeo. Continuando o nosso tema sobre flexão de grau nos adjetivos, a gente falou antes sobre comparativo e agora a gente tem o tema de superlativo. Qual que é a diferença? Comparativo é quando a gente está comparando com alguma outra coisa, alguma outra pessoa, algum outro ser. O superlativo é quando algo ou alguém se destaca sobre aquilo. Sempre vai se destacar de alguma maneira, então não vai ser uma comparação, seja um destaque positivo, de superioridade ou de inferioridade. Exemplos. Dentro do superlativo, a gente vai ter o superlativo relativo e o absoluto. O que é o relativo? O relativo é quando a pessoa se destaca num adjetivo que é atribuído a alguma característica que ele já tem. Exemplo. Eu sou a mais exigente da minha turma. Superioridade, porque eu estou dizendo que eu sou a mais exigente em superioridade do que o pessoal da minha turma. Agora, quando eu falar assim, você é a menos atenta da classe, inferioridade, então eu tenho um superlativo relativo de inferioridade, que é onde eu estou dizendo que você é a menos atenta da sua classe. Agora, quando eu falar de superlativo absoluto, é quando eu sempre vou falar no sentido de ideia de excesso. Gravem isso, tá? A única diferença que tem é isso, ideia de excesso. Você é muito chato. Mesma linha que a gente estudou dos substantivos antes. Você é muito chato. Estou dando duas palavras com a entonação de excesso. Isto é, analítico. Agora, se eu falar assim, você é chatíssimo, eu estou dando
uma entonação de excesso, porém eu estou utilizando uma palavra superlativa absoluta sintética, que é onde a gente inclui aí nosso sufixo ou prefixo para dar a característica de excesso ao termo utilizado, ok? É isso sobre superlativo e comparativo, e vamos para o último vídeo só para recapitular tudo que a gente falou até agora. Recapitulando e concluindo nosso tema de adjetivos. Vou falar algumas frases só pra gente associar aqui com qual é a flexão que a gente está utilizando, qual que é o termo que a gente está utilizando. Vou reforçar essas frases no final do vídeo para vocês lerem e verem se entenderam e compreenderam, beleza? O prato estava frio. O que eu estou querendo dizer aqui? O prato estava frio. Frio é o meu adjetivo. Isto é uma flexão de gênero, porque é frio ou fria conforme o gênero. Então, o prato estava frio. A lasanha estava fria. Mesma coisa, flexão de gênero. Esse modelo se mostrou eficaz. O que eu tô querendo dizer aqui? Se eficaz é meu adjetivo, flexão de número, singular. Quando eu falo apenas o adjetivo brasileiro, o que eu tô querendo dizer? Adjetivo simples. Quando eu falo o adjetivo surdo-mudo, o que eu quero dizer? Que é um adjetivo composto. Se eu falo o adjetivo branco, o que eu tô querendo dizer? Primitivo. Se eu vou falar que é um adjetivo de catarinense, qual que é a nossa regrinha? Adjetivo pátrio. Se eu falar entristecido, que é do verbo entristecer, ele está entristecido, é um adjetivo derivado, deriva de outras palavras. Mais um, socioeconômico, composto, porque eu tenho dois termos, dois radicais numa mesma palavra. Argentino, pode ser simples? É simples. Agora, se eu falar assim, baiano, eu estou falando de um adjetivo de pátria. Vou reforçar esses adjetivos no final desse vídeo, mas todos eles estão já lá com qual é a característica dele e qual é a regra que ele está dentro dos nossos adjetivos, ok? Obrigada!